Estamos aqui para mais um episódio dessa série de mensagens, perguntas que mudam destinos. Eu quero compartilhar com você hoje uma pergunta que está registrada no livro de João, capítulo 6, versículo 5, quando Jesus se dirige a um dos seus discípulos, chamado Filipe, e ele pergunta: onde compraremos pão para alimentar toda essa multidão? Bom, o contexto você precisa entender. Jesus ele estava no monte pregando e ensinando os seus discípulos, e ali próximo estava uma multidão de pessoas que o seguia por causa dos sinais, dos milagres que Jesus fazia. Então Jesus, preocupado em não despedir aquela multidão sem antes alimentá-los, ele lança essa pergunta para o Filipe, e aí coloca o Filipe numa situação de: como assim? Como alimentar essa multidão? E ele, Filipe, responde: ainda que tivéssemos 200 denários de dinheiro, nós não conseguiríamos comprar pão para toda essa gente. Sabe, às vezes nós passamos por problemas e dificuldades, e o que mais nós queremos é estar diante de pessoas que nos ajudem a sair, a ter uma resposta, a ter uma solução para isso. Imagina você, talvez em meio a uma dificuldade, você se depara com alguém que te traz uma pergunta que te deixa ainda mais confuso. Parece que é isso que está acontecendo aqui. Filipe, ouvir isso de Jesus, aonde compraremos pão? Como resolveremos essa questão? E aí o Filipe foi imediatista, como talvez muitos de nós somos, a olhar para as questões com um olhar físico, e parece que seria impossível isso. Era em torno ali de 10 a 15 mil pessoas, porque a Bíblia fala que tinha 5 mil homens que se alimentaram, e aí a contagem foi só de homens. Nós precisamos levar em consideração mulheres e esposas. Então, como conseguir pão para alimentar 15 mil pessoas? E aí, então, a Bíblia fala que Jesus fez essa pergunta a Filipe para o experimentar, para ver qual seria a reação dele, para ver como que esse discípulo que tem andado com Jesus há tanto tempo e tem visto o coxo andar, cegos terem a vista novamente ao normal, morto ressuscitar, qual era a reação dele? E a reação foi uma reação de um olhar físico, como muitas vezes nós temos. Nós olhamos muitas vezes as questões que estamos envolvidos e olhamos também para os recursos que nós temos e pensamos: não tem saída. Não tem como resolver isso. É impossível resolver isso. E imagina talvez estar diante de alguém que você está em busca de uma resposta, e esse alguém te deixa mais confuso ainda. Quando fala: e aí? Imagina você estar diante de Jesus e Jesus te perguntar: e aí? Como resolver essa situação? Como resolver esse problema que está te angustiando, que está tirando a sua paz? E aí você fala: é impossível. Só que perto deles ali tinha um outro discípulo chamado André. E André, ele se intromete naquela conversa e fala: olha, Jesus, aqui tem um garotinho que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso, para alimentar toda essa multidão? E aí, talvez com uma fé mais tímida, mas ele se permite a se aproximar de Jesus e falar: Jesus, olha, nós não temos 15 mil pães, mas nós temos um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Eu quero trazer esse entendimento para você. Sabe, às vezes nós não conseguimos enxergar o pouco que temos. Nós não conseguimos enxergar aquilo que foi colocado em nossas mãos para a gente dar a partida, para que algo muito maior e maravilhoso aconteça. Ter um menino ali com uma comida tão pobre, tão simples, 5 pães e 2 peixes, era a alimentação de pessoas simples. Só que muito dos recursos que nós temos, ou da pequenez de coisas que nós temos na nossa mão, nós não conseguimos multiplicar, nós não conseguimos avançar, porque está nas nossas mãos. E muitas das vezes nós até temos perdas. Mas a lição que nós temos com esse texto é que quando o pouco que nós temos, nós colocamos nas mãos certas, o milagre acontece, o extraordinário acontece. Jesus manda os discípulos
a agrupar aquela multidão e que ele se sentasse. E então Jesus pegou aqueles 5 pães e os 2 peixes. Ele deu graças ao Pai e houve uma multiplicação, a ponto de alimentar toda a multidão e ainda sobrar 12 cestos. Sabe que eu quero concluir essa mensagem e dizer para você? Pare de olhar as coisas com seus olhos físicos. Porque quando você olha com seus olhos físicos, você não vai conseguir aplicar a sua fé. E você precisa acreditar em um Deus que é mestre em fazer o extraordinário acontecer. Talvez você olha para você e se vê com tão poucos recursos, ou talvez com nada. Mas você precisa entender que o pouco que você tem, talvez até a pouca fé que você tem, você precisa colocar nas mãos certas. Porque quando você coloca nas mãos certas, o milagre acontece. O extraordinário é visto por todos. Multidões são alimentadas. Deus te abençoe. Que essa palavra te traga coragem para você, a partir de hoje, olhar com olhos da fé. Para você colocar sua fé em ação. E talvez o pouco que você tem, ou talvez você olhe para você mesmo e fala: eu estou em frangalhos, eu estou em pedaços. Eu fui deixado em pedaços, que resta de mim? Quero te dizer que se você colocar o que você tem, o seu coração da forma como ele está, ainda que ele esteja machucado e ferido, mas se você colocar nas mãos de Jesus, ele é mestre em fazer, em refazer você. Ele é autor da sua vida. Ele é o grande oleiro, que é mestre em pegar pedaços, frangalhos, cacos e refazer, em tornar em vasos de honra. Que assim seja a sua vida, que assim seja a sua história. Entregue o pouco que você tem e coloque nas mãos certas, que você vai ver o milagre acontecer. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Perguntas que mudam destinos.